Olá, olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós falaremos sobre a atmosfera, a camada de ar que envolve o planeta Terra. Nós falaremos das funções, das suas principais características, das camadas de que ela é formada. Então vamos lá, vamos primeiro analisar esse desenho que tem aqui, ó, na primeira página da tua apostila. Olha que desenho legal, gente. Ele mostra ali desde o relevo, né? E vai subindo, subindo, subindo até em cima lá na atmosfera, né? Então veja lá, ó. Do nível do mar até uns 15 quilômetros, ou seja, 15 mil metros, 16 mil metros, está a troposfera, onde voam os aviões, né? Beleza? Aí a partir dos 15 quilômetros até mais ou menos 50 quilômetros, a gente tem a estratosfera, que é onde tem a camada de ozônio. A partir da estratosfera, nós temos a mesosfera, que é a camada mais fria. A partir da mesosfera, que já estamos aí nos 80 quilômetros, 80 mil metros de altitude, aí já vem a ionosfera, que é uma camada formada por íons, da onde se refletem as ondas de rádio para a Terra. E após a ionosfera, aí a gente já está a 600 mil metros de altitude, nós temos a exosfera, que é a camada exterior aí da atmosfera que já está em contato com o espaço sideral, ok? Então, esta aí é a estrutura da atmosfera terrestre. É claro que se você der aí uma olhada com mais atenção nesse desenho, você consegue perceber algumas coisas aí que são legais para sua prova, né? Você veja ali que na troposfera é onde tem nuvens. Então é na troposfera onde acontecem os fenômenos meteorológicos que a gente conhece, como chuva, neve, granizo e etc. Você repara também que na troposfera ela chega até a 60 graus centígrados de frio, né? Então, quanto mais a gente sobe na troposfera, mais frio fica. Isso na ordem de a cada 1000 metros desce 6 graus centígrados. Na verdade é 6,4, mas se você lembrar 6 já está muito bom, né? Então vai descendo a temperatura. Observe nesse desenho também que do lado da camada de ozônio, O3, que filtra os raios solares ultravioleta, ali está a temperatura de 2 graus centígrados. Quer dizer que ali, ó, devido a essa filtragem dos raios ultravioletas, aquece um pouquinho aquela parte da camada. Então ali fica com temperatura positiva, tá certo? Que é 2 graus só, mas é positivo, né? E perceba que na mesosfera, a palavra mesosfera, a gente pode dar, né, um enjambre ali, ó, e de mesos fica parecida com menos. Então mesosfera você pensa em menos o quê? Temperatura. Então ali é uma camada com menos temperatura. Chega aos incríveis menos 90 graus centígrados. Ô, friaca desgraçada que tem na mesosfera. E veja também que depois da mesosfera a temperatura começa a aumentar e aumenta legal mesmo, né? Na ionosfera chega a 1000 graus centígrados positivo. Por quê? Porque ali não tem, os raios solares eles não têm qualquer impedimento, né? Eles entram matando mesmo, como vieram do Sol. Certinho? Então depois a gente continua falando sobre essa estrutura da atmosfera terrestre quando a gente começar a falar das camadas. Então ali diz, ó, generalidades, né? Então generalidades é a definição de camada de atmosfera que nós já falamos, é a camada de ar que envolve a Terra. Agora espessura. Então espessura. Vamos pôr um número na cabeça. 1000. Então pronto. Quanto que mede a atmosfera? 1000 quilômetros. 1000 quilômetros é demais, cara. É muitos quilômetros. Então, a parte da troposfera, que está mais em contato com a gente, assim, vai até só 15 quilômetros. Agora, a atmosfera inteira, 1000 quilômetros. Então, é demais, demais mesmo. Todos os gases que a gente conhece por aí, a grande maioria deles, só vai até mais ou menos uns 30 quilômetros, entende? E o resto é tudo atmosfera, mas sem esses gases que a gente conhece. Então, os gases vão ficando cada vez mais rarefeitos depois da troposfera. Do que é formado
A atmosfera. Do que é formada a atmosfera? Você não me diga formada por ar, que daí eu vou aí, né? Eu vou aí. Por favor, não diga formada de ar. De ar a gente sabe que é, né? Eu quero saber que ar. Que ar que é formada a atmosfera? Tá aqui na tua apostila, olha lá. 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio. E se você fizer as contas aí, eu sei, faço de cabeça, fiz com mão, olha só. 78 mais 21 dá 99. Deu 99. Falta 1 para completar 100% dos gases. Esse 1%, que gás que é? Os outros, ué. Não existem os outros gases? Então tudo o resto dos outros gases estão ali. Inclusive aqueles lá da família 8A de química, não é? Que fala assim, Hélio nem argumentou. É assim, né? Hélio nem argumentou. Então é hélio, o que tem é hélio, neônio, criptônio, xenônio, criptônio, radônio, rodônio, alguma coisa assim. São os gases nobres, né? Esses gases e mais os outros aí fazem parte desse 1% ali que tem na atmosfera. Se você perguntar para qualquer tonto por aí, no ponto do ônibus, chega no ponto do ônibus e fala, ei, você aí, do que é feita a atmosfera, cara? O que vão te perguntar? O que vão te falar? De oxigênio, seu idiota. Com certeza vão falar assim. Porque todo mundo acha que na atmosfera tem muito mais oxigênio que o resto. Mas não você. Você que estuda para o seu vestibular, você sabe que oxigênio é a segunda coisa que mais tem na atmosfera. Porque a primeira é o nitrogênio. Beleza. Eita. Essa é a composição da atmosfera. Tem até um gráfico Pix ali mostrando isso para você. As camadas da atmosfera. Vamos falar de todas elas. Primeiro vamos falar da mais importante camada da atmosfera, que é a camada que fica em contato conosco. Olha aqui, aquela que está aqui, ó, tá aqui no estúdio aqui, olha só, o estúdio que é um quarto aqui de casa, na verdade, né? Então olha aqui, essa aqui, ó, é a troposfera, é a camada de ar que está em contato conosco. Os animais vivem na troposfera, inclusive este que está falando com vocês aí. Os passarinhos voam na troposfera. Então o passarinho, ele voa até uns 15 quilômetros, né? Mais para lá, mas não vai o passarinho, né? Para que ele iria se não tem árvore, não tem mais nada, né? Ó, doideira esse passarinho voar tudo isso, né? Então a troposfera é onde acontecem os fenômenos meteorológicos, como a gente já falou. É onde o avião voa. Então é onde tudo acontece pra gente. É na troposfera. Ela também é chamada de atmosfera inferior. Está escrito aí na tua apostila. Então dá uma grifada aí que é estabilo. E também é chamado de baixa atmosfera. Agora ela varia um pouco, né? Tá valendo aqui, pessoal. Veja só. Então ela tem mais ou menos 15, 16 quilômetros, né? 15, 16 mil metros. Só que na região equatorial, ó, na região equatorial tem mais ar do que nas regiões polares. Então nas regiões polares, ela é mais espremidinha, né? Mais ou menos pela metade, ali até uns 8 mil metros. E no Equador, ela tem 16 mil metros. Outra coisa é que na troposfera, que é a camada que está com a gente, está ali mais ou menos 80% dos gases. Né? Depois vai ficando cada vez mais rarefeito. E outra coisa ainda sobre a troposfera é que ela se divide em duas. A zona das perturbações, olha que louco o nome, né? Zona das perturbações e a zona calma. Aí a zona calma. Gente, conhecendo a atmosfera, né? Tudo que acontece no céu, o que você acha que deve ser zona das perturbações? Calma lá, não é nada disso. Ó, zona das perturbações é onde tem os fenômenos meteorológicos, chuva, trovão, raio, né? Tudo essas coisas que acontecem. Isso vai mais ou menos até 8 mil quilômetros. Depois é a zona calma, né? Tudo tranquilo, não acontece nada. Então onde que você acha que os aviões voam? É claro que é depois, né? Inclusive depois da zona das perturbações, tem uma corrente de ar que se chama jet stream. Olha, inglês, bicho. Jet stream,
que é uma corrente de ar ali que chega a 90 quilômetros por hora, meu amigo. Ali até os aviões, né, usam para dar mais um galeto ali, né, uma força mais na voada, ok? Então essa aí é a troposfera. Inclusive, eu não falei para vocês, ou falei? Ah, falei sim, né, que cada 1.000 metros que a gente sobe, diminui 6 e pouco na temperatura, né? Beleza. Agora vamos falar então da tropopausa. Então tem lá a troposfera. Quando ela dá uma parada, a troposfera, a gente chama de tropopausa, né? Mas isso aí, pra você ter ideia, os vestibulares acabam nem cobrando. Então tropopausa é só a região ali de... Como é que a gente chama quando está no meio entre duas? De transição. De transição entre a troposfera e a estratosfera. Então já vamos falar da estratosfera mesmo. Então olha só. Estratosfera, com S mesmo, hein? Estratosfera é onde tem a camada de ozônio. Então, o ozônio O3 está presente ali na troposfera e faz parte ali de um sistema de filtragem dos raios ultravioleta. Então, quando a gente fala assim, você já deve ter escutado por aí, buraco na camada de ozônio. Já escutou isso aí, não? Já escutou, não? Então, na verdade, gente, não tem buraco na camada de ozônio, né? Tem aonde o ozônio está mais rarefeito, que daí os raios ultravioletas passam mais forte, e tem onde o ozônio está mais, né, tá mais presente, e daí ele filtra melhor os raios. Porque buraco não pode ter, né? Faça um buraco no ar aí para você ver. Você fez um buraco no ar, olha que coisa de louco, né? Não dá para fazer buraco no ar, meu amigo. Imagine o ozônio, os raios ultravioleta passando no buraco de ozônio, né? Aquele raio verde, você tá andando na rua, você vê um raio verde ali com uns cones delimitando ali, fala, oh, ali que tem um buraco na camada de ozônio, cara. Né? Claro que não. Então, na verdade, tem lugares, tem mais lugares, tem menos. Né? Isso que é o, entre aspas, buraco na camada de ozônio. O que mais que temos aqui? Mesosfera. Mesosfera. Então, a palavra mesos lembra menos, como eu já te falei, né? Então, é a camada onde tem menos temperatura. Então, é a camada mais fria. Grifa aí. Ionosfera. Lembra de íons. Íons. Ionosfera. É onde acontece lá as reflexões das ondas de rádio. É onde tem as estrelas cadentes. Gente, você sabe o que é estrela cadente? Você lembra disso? As estrelas não caem, né, gente? Estrela cadente, na verdade, é um meteoro que se chocou com a Terra, ali com a atmosfera, né? E daí ele se despedaça inteiro com a força ali que ele cai na atmosfera, né? E daí um pedacinho dele pega fogo e a gente vê aqui do céu, né? Nossa! E faz um pedido daí, né? Olha uma estrela cadente. Daí, eu queria passar na Federal. Daí passa lá o raio, né? O raio não. A estrela cadente, entre aspas, é o meteorinho ali. O que mais que temos aqui? Exosfera. Essa é a última daí. Exo sempre é último, né? Ou externo, né? Exoesqueleto. Não é o esqueleto lá dos artrópodes, por exemplo, né? Exoesqueleto, que fica lá por fora. Isso aí. Então, exosfera é a última camada da atmosfera. Então, ali já está em contato com o espaço sideral, né? Não tem nada que ver mais com a Terra, quase, né? Isso tudo que eu falei, essas outras camadas, fora a troposfera, então, estratosfera, mesosfera, ionosfera, exosfera, essas 4, elas fazem parte da alta atmosfera. Por quê? Porque a gente já falou que a baixa atmosfera era só a troposfera, entende? E depois o resto todo faz parte da alta atmosfera. Funções da atmosfera. Olha só. Então, se te perguntasse numa prova lá, né? Quais são as funções da atmosfera? Quais funções que tem, gente? Ó, funções da atmosfera, ela tem 3. Vamos ver se a gente sabe. Vamos ver. Vai falando comigo aí. Filtrar, né? Que tem? Filtrar. Conservar. Filtrar, conservar e proteger. Isso aí que faz a atmosfera. Filtra, conserva e protege. Agora, o desafio do mestre é o seguinte. Eu vou perguntar, eu vou falar, eu que falo
a função, tá? Eu que vou falar a função. E daí você que tem que falar o que que é. Beleza? Quer ver? Eu vou começar, eu que começo. Ó. Filtrar. O que que a atmosfera filtra? Ih, não sabe. Talvez alguns falem aí. Raio ultravioleta? Tá certo. Então filtra o raio ultravioleta. E agora, a atmosfera protege. Deus fala, ué, não protege dos raios ultravioleta, gente? Professor? Não. Ela protege contra os meteoros. E conserva a temperatura. Então tá aí as funções da atmosfera. Você veja que não dá para dar uma trocada. Se você fala filtrar e esquece que é filtrar os raios, ou se você fala proteger, né? Ah, a atmosfera protege a gente. Protege o quê? Protege dos raios. Aí você vai lembrar, e filtra do quê então? Filtra os meteoros? Não dá, né? Então a atmosfera filtra os raios, protege dos meteoros e conserva a temperatura. Vamos falar um por um. Primeiro o filtro ali, né? Então olha lá. 2/3 dos raios solares são barrados pela atmosfera. Ainda bem, se não tivesse isso, meu Deus do céu, ia ser um calor danado aqui. E ainda raios nocivos, né? Esses raios que são filtrados, eles diminuem muito a incidência de doenças nos seres humanos, né? O câncer de pele, ó, aqui, ó, catarata. Então, esses raios ultravioletas que são filtrados, né? Ainda bem que eles são filtrados pela atmosfera. A proteção. Ué, se não tivesse atmosfera para proteger a gente dos meteoros, a Terra ia ser igual à Lua. Você sabe que a Lua é cheia de cratera, né? Cheia de buraco. A Lua é pior que o Tatuquara de buraco, por causa que os meteoros caem matando lá, né? Agora a Terra aqui, ó, tem a atmosfera. Quando vem o meteoro, ele bate na atmosfera, despedaça todo, e daí nós ficamos vivos aqui e felizes nela, né? Na Terra. Então ela protege dos meteoros. E a conservação de temperatura, que é o que mais a gente tem que dar uma estudadinha melhor, né? Como é que conserva essa temperatura aí? Então ela, vamos pensar assim, conservação da temperatura, gente, leva a gente a outro conceito, ao efeito estufa. Então conservação da temperatura leva ao efeito estufa. Pense numa estufa. Você já viu uma estufa em que lugar? No bar? No bar tem uma estufa. Aquela estufa de salgado, né? Então a pessoa lá faz a coxinha de manhã, coloca na estufa e é para ela ficar quente. O calor sai da coxinha, bate naquele espelho da coxinha, né? Porque ali não é para a coxinha se olhar, é o calor que bate lá no espelho e volta para ela e continua ficando quentinha a coxinha. Agora lá às 6 da tarde, quando você vai na lanchonete e fala, ô moça, me vê aí. Ô rapaz, coxinha para mim aí? Aí o cara vai pegar a coxinha lá, a coxinha tá fria já, né? Daí ele fala, você quer que requente a coxinha, né? E por que ele pede para requentar a coxinha? Porque já foi aberto tantas vezes ali aquela estufa, que o calor, em vez de sair da coxinha aí pro espelho e voltar nela, o calor da coxinha se mandou, né? A coxinha ficou, oh meu Deus do céu, cadê meu calor? E o calor foi embora. Então isso que é uma estufa, é para conservar quente. E a Terra também tem seu efeito estufa, só que quem faz é a atmosfera. Eu vou te mostrar. Eu tenho 3 cores de caneta aqui e vou colocar ali, quer ver? Então vamos fazer o sol. Eu vou usar o sol bem onde que está aquela bola ali mesmo. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Nossa, não consigo fazer, gente. Deixa eu ver aqui se eu... Peguei. Aqui. Aê. Então aqui tá o sol. Ali tá o sol, gente. E daí aqui tá a Terra. Aqui tá a Terra, né? Ó, a Terra tá aqui. E aqui é a atmosfera. Então, Sol, Terra e atmosfera. Os raios do Sol, eles vão atingindo aqui a atmosfera, gente. Os raios do Sol atingem a atmosfera
e daí penetram na Terra, né? Depois que batem na Terra, eles refletem e vai um pouquinho para o espaço. E continua, né? Outro raio bate aqui, vai indo para o espaço e vai indo. Então os raios do Sol, eles batem na Terra, refletem e vão para o espaço. Bate na Terra, reflete e vai para o espaço. Aí o ET aqui, né? O ET fica feliz ali porque os raios solares vão para ele também, tá bom? Então assim que vai acontecendo. Acontece que a atmosfera, por reter um pouco desse calor aqui, ó, e voltar, né? Ela retém. Se não tivesse atmosfera, o raio do Sol ia bater na Terra e ia escapar inteiro de volta pro espaço, entende? A Terra não ia reter um calorzinho. Como tem a atmosfera, então o raio do Sol bate na Terra, depois bate na atmosfera, a atmosfera retém um pouco do Sol, escapa um pouco para o espaço, mas um pouco do calor fica na Terra. Por isso que de noite é possível a vida na Terra ainda, entende? Porque a noite conservou um pouquinho que seja do calor que fez durante o dia. Senão a noite ia ser muito frio mesmo, entende? Mas a Terra retém um pouco do calor. Isso aqui é efeito estufa. Então, quando a tia da quinta série falava, né, do efeito estufa, às vezes, do jeito que elas falam, ou eles, né, os professores do quinta série aqui, antigamente era mais mulher que era professor de geografia, ele falava, do jeito que eles falavam, parecia que efeito estufa era coisa do mal, cara. Eu tinha medo do efeito estufa, acordava suando. Efeito estufa. Parecia que era algo do gramunhão, o efeito estufa. Mas o efeito estufa que é algo necessário para a vida na Terra. Sem o efeito estufa, você não ia estar aí e eu não ia estar aqui. Então o efeito estufa é legal, o efeito estufa é de Deus, pessoal. Então o efeito estufa é bacana, poxa. Então, um viva para o efeito estufa. Aí o que acontece? Tem gente que confunde efeito estufa com aquecimento global. Aí o cara fala que é a mesma coisa. Não é, né? É o agravamento do efeito estufa é que daí gera o aquecimento global. O homem lança na atmosfera alguns gases tóxicos aí, né? E esses gases aumentam essa camada aqui, ó. Dão uma aumentada nessa camada aqui, os gases. E aí esses gases, o raio do Sol continua entrando forte. Mas quando ele bate na Terra e reflete, em vez dele sair tudo aqui para o espaço, ele sai menos. Em vez de sair tudo para o espaço, ele sai menos. Vai ter até fica triste lá. Sai menos calor para lá, né? E a Terra fica cada vez mais quente, por causa que os gases estufam, eles mantêm esse calor na Terra. E daí acaba aumentando as médias térmicas da Terra, e aí as geleiras começam a derreter, as calotas polares, o nível do mar aumenta, e é isso que acontece. Lembre-se sempre também, quando a gente fala em aquecimento global, que isso não é unânime entre os cientistas. Tem cientistas que dizem que o homem que agrava mais o efeito estufa e que é responsável pelo aquecimento global, e tem cientistas que falam, não, nada a ver isso aí são os ciclos naturais do planeta que está acontecendo, não tem nada a ver com o ser humano e tal. Então tem as duas opções. Qual que a federal mais gosta? A federal diz que é o ser humano, sim, que está avacalhando com a Terra. Agora, se tiver numa alternativa dizendo, não é consenso ainda entre os cientistas os fatos agravantes do aquecimento global, aí vocês colocam isso mesmo, não é consenso, não é consenso, beleza? Vamos voltar para a apostila. Olha que legal, ali na apostila mostra bem ali o que é aquecimento global, né? E, inclusive está escrito ali na segunda linha, não foram cientificamente comprovadas totalmente. Então não é comprovado que o homem gera o aquecimento global, entende? Não é comprovado. Aí ali fala sobre o efeito estufa. Então ali no número, vai da etapa 1 até o 7, né? Tá bem bacana a tua apostila. Depois você tem que ler tudo, tá? Então diz lá, ó, no 1, a radiação atravessa com facilidade as camadas superiores da atmosfera. Então, para entrar o raio do Sol, ele entra, vai que vai.
Então ele entra forte. Aí na etapa 2, 50%, então metade da radiação solar não é absorvida pelo planeta, porque ela já é refletida. No terceiro, diz assim, os 50 restantes é absorvido pelo solo e pela água da Terra. No 4, diz assim, esta energia é em seguida remitida como uma radiação infravermelha, que é aquela parte que refletiu, né? Que refletiu em direção ao espaço. O 5, quando a radiação atinge a região dos gases estufa, a sua maior parte imediatamente é refletida de volta para a Terra ou absorvida. É aí que dá o aquecimento global. Então, os gases estufa na atmosfera, eles absorvem o calor, não deixam ir para o espaço. 6. 12% dessa emissão atravessa os gases e escapa por espaço. Então, em vez de escapar mais, escapa só 12%. Aí, o último ali, o número 7, diz assim, a radiação redirecionada de volta à Terra pelos gases de estufa é novamente absorvida pelo solo e pela água. Então, por isso que vai aquecendo cada vez mais o planeta. Aqui é um resuminho legal para você estudar ali, né? Essa parte aqui da página 14. Fatores de aquecimento da atmosfera. Vamos lá. Então, temperatura, gente. Olha só, coisa que eu quero que vocês gravem. O aquecimento da atmosfera, ele não se faz de cima para baixo. É de baixo para cima. Eu falo, meu Deus do céu, mas o Sol está em cima, professor. Como é que é de baixo para cima? É e pronto. Então, o raio solar chega lá do Sol, né? Entra na Terra, como vocês viram no desenho ali, né? O Sol, nosso Sol tá demais, né, gente? Olha ali. Então, é uma rosca nosso Sol. Se bem que tem uns outros sols ali, aí na tela, né? Bem, mas olha só. Então, o raio do Sol sai daqui e entra na Terra com tudo. Só que quando ele entra, ele não aquece a atmosfera. Ele só aquece porque depois que ele bate na superfície e reflete, aí ele vira ondas infravermelhas, que daí sim aquece a atmosfera. Então começa a aquecer de baixo para cima, beleza? Então não esqueça disso. Ele aquece de maneira indireta, é uma refração, que nem vocês aprendem aí na física. Agora vamos falar dos diferentes fatores que fazem aquecer mais ou menos a atmosfera. Então, olha só, latitude. Latitude, você lembra o que era latitude? No Equador, baixa latitude, que é 0 graus, né? E daí nos polos é 90 graus, alta latitude. Então, no Equador não é mais quente? Sim. Nos polos não é mais frio? Que já tem até gelo, né? Claro. Então, quanto menos latitude, mais temperatura. À medida que vai aumentando a latitude, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, até 90, a temperatura vai caindo. O que mais? Altitude agora. Quanto mais alto você vai indo, o que vai acontecendo com a temperatura? Vai caindo, né? Por quê? Porque eu não te falei que o raio do Sol ele bate na Terra e reflete, né? Então, à medida que ele vai refletindo, ele vai aquecendo. Quando ele chega lá em cima, ele já está... O ar já está mais frio do que lá embaixo, né? Então, quanto menos altitude, mais calor. Quanto mais altitude, mais frio. Então, altitude e latitude, a palavra é parecida, né? E o efeito na temperatura é o mesmo também. Agora, continentalidade e maritimidade. É assim, ó. Vamos pensar um negócio. Aqui a gente não vai falar tanto de calor e frio, né? A gente vai falar mais sobre amplitude térmica. O que é amplitude térmica? A variação de temperatura. Então veja, ó, perto dos oceanos, de lagos muito grandes, a temperatura oscila menos. Por quê? Porque as águas, elas demoram para reter o calor, mas elas demoram também para liberar o calor. Então ali a temperatura é mais, como é que a gente pode dizer? Mais estável. É que nem está escrito na apostila, mais estáveis. Agora, quanto mais para dentro do continente, que daí a gente não fala mais maritimidade, a gente fala continentalidade,
aí as temperaturas são mais diferentes, né? A amplitude térmica é diferente. Por quê? Porque dentro do continente daí não tem esse trabalho das águas aí, de retenção e liberação de calor bem lentamente, né? Então, a amplitude térmica é maior quanto mais a gente se afasta da água. Outros fatores. Aí tem ali, ó, vento, chuva, vegetação, corrente marítima. Tudo isso influencia na temperatura também, claro. Por isso que falam lá de sensação térmica, né? Já ouviu falar? Então tá frio num dia. Mas se tiver frio com chuva e com vento, meu Deus do céu, né? Parece que fica mais frio, né? Claro, então são fatores que dão uma mudadinha. Incidência dos raios solares na Terra. Então na página 15 ali, mostra um desenho ali também, né? Sobre o raio do Sol chegando na Terra. Então, eles chegam de maneira paralela, né? O primeiro desenho ali. Então a luz solar chega na Terra depois de uma jornada de 11 minutos, diz ali. Isso eu já li em revistas, 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos, aqui está dizendo 11 minutos. Então, tanto faz os minutos. Aí, já que o Sol é muito maior que a Terra, tipo, gente, o Sol é gigante, assim, perto da Terra. O Sol é enorme. É muito grande mesmo, né? Então, o Sol, como ele é muito grande e a Terra é muito pequenininha, os raios do Sol que saem de lá, quando eles chegam na Terra, parece que eles chegam tudo juntos, assim, tudo paralelos. Porque, né, e passam a Terra ainda, né? Outra coisa, nem tudo é igual. Então, como a Terra é redonda assim, ó, tem lugares da Terra que o raio do Sol chega antes do que outros, né? Então, em alguns lugares, o raio do Sol pega mais diretamente do que outros. A gente já até sabe, né? Os polos é um lugar onde o raio do Sol não pega direito, né? Por isso que tem gelo lá. E depois, o último desenho está escrito meio-dia a pino. Então, quando a gente fala sol a pino, a gente está dizendo que é aquele sol do meio-dia que faz 90 graus. O raio do Sol faz 90 graus com o lugar. Então, os raios do Sol eles estão vindo perpendicularmente ao lugar. Quando é solstício de verão, meio-dia o raio do Sol está fazendo 90 graus com os trópicos. Se for no hemisfério norte, é no trópico de Câncer. Se for no hemisfério sul, é no trópico de Capricórnio. E o que mais que nós temos aqui na nossa apostila? Olha, a última parte, acho. Deixa eu ver. Muito boa essa apostila, gente. Tá dizendo tudo bem certinho, né? Olha lá, os conceitos. Então vamos ver o que são esses conceitos aqui, daí nós acabamos a aula. Então, gradiente vertical de temperatura. O que é esse gradiente? O que é normal de acontecer com a temperatura quando a gente sobe na atmosfera? O normal é a temperatura cair. Então, quando a gente fala gradiente positivo de temperatura, a temperatura está caindo. Quando a gente fala gradiente negativo da temperatura, quer dizer que a temperatura está subindo. Então, cuidado que isso aí confunde nossa cabeça. Se você voltar lá naquele desenho, nesse aqui, ó, o que diz lá? Ó? Na troposfera, gradiente positivo, porque vai até menos 60 graus. Ó. Na estratosfera, gradiente negativo, porque a temperatura está mais 2 graus centígrados. Na mesosfera, gradiente térmico positivo, porque está a temperatura caindo, menos 90 graus. Na ionosfera e na exosfera, gradiente térmico negativo, porque a temperatura está aumentando. Isso aí é difícil na hora do vestibular, a galera esquece. Albedo, isso é muito importante, gente. Albedo, coloca asterisco aí, por favor. Albedo corresponde à característica de reflexão das coisas. Então, olha só. Um negócio branco. Que é esse jaleco aqui, branco? Ele reflete mais a luz ou absorve? Reflete. E a camiseta preta? Absorve. É por isso que o metaleiro passa um calor danado aí na rua, né? No calor. Porque o preto absorve energia. E o branco reflete. Então as calotas polares, que são branquinhas, elas têm maior albedo do que o asfalto, que é preto. Ok? Agora, insolação. Insolação não sei dizer o que é, né? Insolação é a energia solar chegando numa superfície ali e a superfície absorve, né?
determinam o aquecimento do negócio, do lugar. Agora, tem uma curiosidade ali, ó. Teoricamente, o momento mais quente no dia é ali perto das 2 da tarde. E o mais frio é 40 minutos antes do sol nascer. Então, mais ou menos ali, umas 5 e pouco da manhã, é a hora mais fria do dia, né? Daí você puxa melhor ali o cobertor, né? E 2 da tarde é quando o sol do meio-dia deu tempo dele esquentar mesmo a superfície, né? Então é a parte mais quente. Inversão térmica, o que que é? Então vamos pensar. Gente, normalmente, tudo que é quente sobe e que é frio desce, né? Então, o ar quente que sai das chaminés, né? Eles que sai com tanta poluição, na verdade, né? É normal que esse ar quente suba no verão e se espalha por lá e a gente nem acaba nem dando nenhuma consequência para nós quase aqui na Terra. Agora no inverno, o que que acontece? No inverno, como uma massa de ar frio está suspensa sobre o ambiente, essa massa de ar frio ela meio que bloqueia esse calor que sai das chaminés das indústrias. Então esse calor sai e não consegue se dispersar lá por cima. Então ele fica mais perto da gente. Então a poluição fica mais perto da gente. Então é por isso que no inverno você tem mais renite, bronquite, todas essas ites aí que são doenças inflamatórias do pulmão. O que mais que temos? Ilhas de calor. Olha só esse nome. Parece filme da sessão da tarde, cara. Ilhas de calor. Ilhas de calor acontecem nos centros das cidades. Os centros das cidades, eles são feitos de calçadas, asfalto, concreto. E esses materiais absorvem mais calor do que a periferia das cidades, onde tem mais parques e mais verdes, né? Na maioria delas. Então, as ilhas de calor, elas acontecem também, o que a gente pode dizer? Devido à presença de prédios, né? Por causa que o vento não circula. Se você ligar para um amigo lá, você tá na Praça Rui Barbosa e o teu amigo tá lá no Parque Barigui. Você fala, ô cara, que temperatura que está aí? Quem tá no Parque Barigui fala, aqui tá bem fresquinho, cara, tô de boa aqui. Agora quem tá na Rui Barbosa tá falando, meu Deus do céu, já tô tudo suado aqui, eu tô lascado. Por quê? Porque na Rui Barbosa faz mais calor do que no Parque Barigui. Mas isso é no verão, porque durante o inverno as coisas mudam. Aí faz mais frio no Barigui do que no centro da cidade. Certinho? E também quando eu falo Barigui, centro da cidade, você pode mudar para áreas rurais e áreas urbanas, tá? Que dá no mesmo. É que eu fiz assim um exemplo mais próximo da gente. O que é uma média térmica? Média térmica, você pega ali quanto que fez de temperatura no intervalo de tempo de mês, ou ano, ou né, dias, sei lá quanto que você quer, e faz uma média delas para dizer a média térmica do lugar. Amplitude térmica, esse que é mais importante. Amplitude térmica é a temperatura máxima menos a temperatura mínima do lugar. Então veja só, lá na Amazônia a amplitude térmica é baixa. Por quê? Porque a diferença da máxima para a mínima é pouco. Em Curitiba, a amplitude térmica é muito mais alta. Por quê? Porque a diferença da máxima temperatura para a mínima que dá em Curitiba é muito maior. Vamos dizer, lá na Amazônia, o máximo que deu, 36. O mínimo, 26. Qual que deu a amplitude térmica? 10. Agora Curitiba, a máxima, 32. E a mínima, menos 2. Então qual que deu a diferença? 34 graus. Linha isotérmica. São linhas que ligam lugares com a mesma temperatura, né? A gente pode dizer, a gente chama essa linha isotérmica de isoterma. E tem outras linhas que recebem nome especial também, né? Assim, ó, vou até colocar aqui para vocês. A gente tem isóbata, nós temos isóbara, nós temos isoipsas, nós temos isoieta, olha só, cada nome, né, gente? Isoieta. O que quer dizer essas linhas? Olha só, isóbatas são
linha que mede ali, que liga dois lugares com a mesma profundidade. Isobará é uma linha que liga dois lugares no mapa com a mesma pressão. Qual que tem mais? Isoípsas são linhas que ligam dois lugares no mapa com a mesma altitude. Então é ao contrário de isópata. E isoieta é uma linha que liga dois lugares no mapa que tenha o mesmo índice de pluviosidade, o mesmo índice de chuva. Então guarde esses nomes aí. E aí acaba ali que equador térmico, o que é isso? Uma linha que une dois pontos ali, na verdade que une todos os pontos do globo ali, onde a temperatura média é maior. Essa linha ela fica no hemisfério norte, aqui, ó, em torno de 5, 10 graus no hemisfério norte. Todos os lugares do mundo onde tem temperatura maior são unidos por essa linha, assim, no globo. E é no hemisfério norte. Curioso isso, né? Porque no hemisfério norte, gente, ele tem mais continente do que água. Muito mais continente do que no hemisfério sul, por exemplo. No hemisfério sul a gente fala hemisfério das águas. Então no hemisfério das águas, no hemisfério sul, a água faz com que a temperatura média do hemisfério sul seja menor que a temperatura do hemisfério norte. E aí maritimidade e continentalidade nós já falamos anteriormente. Ok? E espero que você tenha entendido tudo a aula de hoje sobre a atmosfera. Nas próximas aulas faremos exercícios e qualquer dúvida tá lá, ó. Instagram, @mestremico, ou então Twitter, @mestremico. Um abraço e até mais!